e vai se acumular no pulmão. Quando a gente trata de poeira, a gente procura lembrar o seguinte: é sólido, vai para o pulmão, e do pulmão sai para onde? Então não tem saída, ela vai se acumulando, né? Se acumula dentro do pulmão até chegar um dia que a pessoa começa a ter o pulmão comprometido, se ele não usa as proteções adequadas. Nós temos também o algodão, né? Quem costura, né? Se tem alguém aí que faz serviço de costura, mesmo que seja doméstico, deve perceber que quando está cortando uma roupa, quando está costurando, fazendo uma bainha, né? O nariz começa a coçar, não é por nada não. É justamente porque aquela poeirinha do algodão, ela não só irrita, como ela também vai para os pulmões. Volta um pouquinho aí, Billy, para a tela. Um pouquinho é porque eu saí de uma recente gripe, com certeza mal curada, né? Porque senão eu não estava aqui tossindo, engasgada. Aí, mas assim, vamos voltar aqui, né? Bom, se Tati tiver alguma coisa aí, viu? Pode ir lançando. Ótimo. Quer dizer, ótimo não sei, né? Se não tem dúvida, pode ser que esteja todo mundo entendendo tudo ou então não entendendo nada. Mas vamos lá. Aí nós temos o quê? Os produtos químicos. Essa parte do contato com o produto químico a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Porque nós temos vários produtos químicos utilizados na agroindústria. E esses produtos, eles são muito prejudiciais. Prejudicial para a gente enquanto consumidor, né? Todo mundo já deve ter lido aí jornais, revistas, que nós estamos consumindo frutas e verduras com bastante agrotóxicos. Imagine para quem está usando esse produto para fazer o controle das pragas, que é o que acaba matando essas frutas e verduras e não deixam elas crescerem, né? Além disso, nós temos alguns produtos químicos, que são remédios, utilizados na indústria, ou melhor, na criação de animais, para que eles possam crescer rapidamente, que eles possam engordar e a gente também possa consumi-los e a empresa vender mais, né, e a gente está absorvendo todos esses produtos. Então a gente vai tratar um pouquinho disso daí depois, né? E com isso, se utiliza produtos químicos, é claro que nós temos gases emanados desses produtos. Então veja que a parte dos riscos químicos, eu costumo dizer que ela vai sempre para o mesmo lugar. Então você pega um produto, se você toca, ela está penetrando pelos seus poros, pela sua pele, mas você também está sentindo o cheiro daquele produto, vai para o seu pulmão. E nesse caso, para a agroindústria, a gente ainda ingere. Então as vias de contaminação acabam sendo as três, em mais ou menos quantidade, né? Nós temos também agora os riscos biológicos. Então, onde é que na agroindústria existe essa parte dos riscos biológicos? Veja bem, tratar de um animal, criar um animal, depois ele vai ter que ser morto, né, para poder ser vendido. E o que é que acontece nesse meio termo? Os animais, eles têm suas doenças, que acabam até sendo doenças naturais, que alguns animais têm, mas que para a gente não tem nenhuma compatibilidade aí. Então, nesse meio aí de contaminação do próprio animal, nós temos bactérias, podemos ter vírus, parasitas, né? Então, eles se alimentam, ou eles bebem água no rio, eles defecam nesse rio, aí a gente vai, toma banho, a gente usa a água também desse rio, e isso eu estou falando não só como consumidor, mas também como trabalhador daquelas empresas. Olha, gente, eu estou falando de uma realidade que, assim, a gente não pode esconder. Estava até conversando com a professora Andréa, que o pessoal do Ministério do Trabalho aqui de Recife, de Pernambuco, eles fizeram um trabalho mais forte, mais pesado,
em algumas indústrias aqui há alguns anos e deu uma boa melhorada na qualidade de vida desse profissional. Mas a gente sabe que não são todas as empresas, não são todos os estados que teve essa melhoria. Então, assim, a gente tem que estar ciente de que problemas existem, mas que tem solução. Então, essa solução vocês buscam, não vai estar assim de forma clara na norma, mas a partir do momento que você consegue identificar a existência de um risco à sua saúde, de um risco de acidente, né, de um agente desses aqui que a gente mostra nesse quadro, então você já tem como, com isso a gente pode usar uma proteção coletiva, uma proteção individual e por aí vai, né? Então, assim, riscos físicos, químicos e biológicos, eles estão descritos na NR9. Aí, mas não de forma tão clara, mas também a NR9 pede para a gente avaliar outros agentes, e que são agentes que também são bastante presentes na agroindústria. Vamos ver aí, Billy? São os riscos, por exemplo, ergonômicos. Então você veja, qual é a indústria dessas que a gente já falou aqui, que tem esforço físico intenso? Muitas, né? Que tem levantamento e transporte manual de peso. Exigência de postura inadequada. Quando o Billy disser assim, estou pronto, né, para a gente passar um videozinho, aí a gente vai mostrar, por exemplo, essa postura inadequada, como eles ficam fazendo a repetitividade, que é outro item que está aí nos riscos ergonômicos, né, repetindo fazendo aquela mesma posição, que no caso que vocês vão ver é o corte da cana. Jornada de trabalho prolongada, né, que eu também já falei, que às vezes excede aí as 8 horas determinadas pela CLT para poder trabalhar, e a repetitividade. O item fala assim, de monotonia e repetitividade. Em alguns casos também existe a monotonia, porque a gente também, nesses ambientes de trabalho, nós temos pessoal que faz inspeção, vigilantes, né, que ficam ali inspecionando a área, e a gente sabe que esse trabalho, quando você não se movimenta, ele também passa a ser cansativo e passa a ser prejudicial à saúde. E no nosso quadro, o último grupo, que a gente diz que é o grupo azul, são os riscos de acidentes. Então, assim, como primeiro aí da lista, nessa atividade de agroindústria, a gente tem a grande facilidade de encontrar animais peçonhentos, né? Próxima aula a gente fala um pouquinho disso, cobras, escorpiões, por aí vai. É possível também encontrar máquinas e equipamentos sem proteção. Máquinas que tenham correias, correntes, partes cortantes. A gente também pode encontrar ferramentas defeituosas ou ferramentas sendo mal utilizadas. Armazenamento inadequado, armazenamento principalmente de produtos químicos, que esses produtos químicos, esses agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, eles têm que também ter toda uma regra aí de armazenagem, né, para não, até mesmo os gases que eles emanam se misturarem e causarem uma atmosfera explosiva. Tem o uso da eletricidade de algumas máquinas e tem probabilidade de incêndio e explosão. Nesse caso, essa probabilidade de incêndio e explosão, na verdade, incêndio é mais para as queimadas de algumas áreas quando eles vão desmatar ou fazer determinadas colheitas. E a questão da explosão, aí já temos as indústrias de transformação desses produtos que se utiliza de caldeiras, né? Dependendo do tipo da poeira que está ali no ambiente, do tamanho da partícula dessa poeira, ela também pode ser motivo de explosão naquele ambiente, né? Porque para explodir, que já teve a aula aí do módulo de emergência ou de combate a incêndio, vê que é o quê? O produto, um material, combustível, um oxigênio e uma fonte de calor. O oxigênio tem em todo o local, o material combustível pode ser essas poeiras
e o calor pode ser simplesmente uma fonte de atrito de um calçado com um piso. Então, assim, quando vocês chegarem numa empresa considerado agroindústria, não é para ir apenas observar a NR31. É